Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Smith do aulalivre.net. A gente entra agora numa gama de conteúdos que é muito importante, que em todos os concursos que envolvem química é um assunto absolutamente certo de estar presente no seu concurso, na sua prova, assim como prova do Enem e tantas outras mais aí. Cada vestibular que tu for prestar vai aparecer esse conteúdo. A gente classifica em âmbito, num grande espectro, como sendo estequiometria. Só que para que eu possa desenvolver a estequiometria, a gente precisa de algumas ferramentas básicas justamente para aplicar nesta tal estequiometria, que será a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Para a gente começar, os cálculos químicos são fundamentais. Alguns conceitos importantes, do tipo massa atômica. Massa atômica precisa de um padrão de referência. A massa atômica que se encontra lá na tabela periódica está dada em unidade de massa atômica. O que é isso? É uma fração, é apenas uma referência relacionada com 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Portanto, quando eu digo que a massa de um elemento químico qualquer que eu encontro lá na tabela periódica é, por exemplo, o urânio, massa 238. 238 o quê? 238 unidades de massa atômica. É porque esta substância, este elemento químico, tem a massa 238 vezes maior do que o nosso padrão de referência, que no caso é 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Ainda, se eu for relacionar as massas dos elementos lá na tabela periódica, não são um número inteiro. Eles vêm da onde? Essas massas vêm de uma média ponderada das massas dos isótopos do elemento, expressas justamente em unidades de massa atômica. Se eu for observar direitinho, existe o hidrogênio de massa 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, o prótio, deutério e trítio. Mas a massa do hidrogênio que vai na tabela é mais próxima do hidrogênio prótio, cuja massa é 1. Por que será? Porque vem de uma média ponderada, de acordo com a abundância de cada espécie na natureza. Aqui, por exemplo, a gente trabalha de forma arredondada, é claro, né? Então, o hidrogênio tem massa 1, o Ma, unidade de massa atômica, o sódio tem massa 23, 23 vezes maior do que aquele pedacinho do carbono 12, o oxigênio tem massa 16, sempre a gente refere, 16 vezes maior do que aquele pedacinho do carbono 12. Detalhe, para a gente lembrar, todas as massas da tabela periódica são fruto de uma média ponderada das massas dos isótopos do elemento, expressas justamente em unidades de massa atômica. Já as massas moleculares, eu devo ir à tabela consultar, embora eu deva saber que não vai haver um quadrinho lá na tabela escrito H2O, que é a molécula da água, não. Eu preciso compor esta massa. Portanto, a massa da molécula de hidrogênio, o H vale 1, porém, como a estrutura tem 2 átomos, é 1 vezes 2. E assim sucessivamente. A água, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Porém, hidrogênio são 2, portanto, 2 vezes 1 mais 16, totalizando 18. A massa do ácido sulfúrico, mesma coisa. O hidrogênio vale 1 vezes 2, já que são 2 átomos. O enxofre vale 32, é um só na estrutura. Já o oxigênio, que vale 16, são vezes 4. Portanto, se eu fizer a continha, 1 vezes 2 mais 32 e mais 16 vezes 4, totaliza 98 UMA, ou seja, 98 vezes maior do que aquele pedacinho do carbono 12. Já nos sais hidratados, aqui temos um exemplo, o sulfato de cálcio pentahidratado, a gente faz assim, utiliza a massa do cobre, sulfato de cobre, né? 63,5 é a massa do cobre, mais 32, que é o enxofre, mais 16 vezes 4, que é o oxigênio. E aí vem o grande detalhe. Este pontinho significa uma multiplicação, significa uma água de hidratação. Porém, na hora do cálculo, ele entra como uma soma, como uma adição. Depois, o sulfato de cobre com 5 águas. A água, tu sabe que a água tem uma massa de 18. Portanto, sulfato de cobre pentahidratado tem 5 águas adicionadas. Portanto, na continha, 5 vezes 18, o que totaliza
249,5 unidades de massa atômica. Porém, ninguém trabalha com um átomo, com uma molécula só. A gente não vai no mercado e pede uma molécula de água, não. A gente pede um recipiente, uma garrafinha e tal. Pois o que transforma a química de virtual em uma química real é a expressão do mol, o famoso número de Avogadro. Essa expressão, até pouco tempo, era apenas do âmbito da química, mas atualmente ela é utilizada de forma universalizada. Mol, que é a famosa constante de Avogadro, é um número realmente muito grande, que a gente chama de 6 vezes 10 na 23, ou 6,02 vezes 10 na 23. Só para que tu tenhas uma ideia, olha o tamanho deste número. É evidente que para que a gente não precise trabalhar com este monte de zeros na continha, a gente coloca na base 10, deixando 10 e elevando a quantas vezes a gente repetiria este 10. Portanto, totaliza 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mol é um número muito significativo e muito grande. Se eu trabalhar com o mol, eu posso dizer que um mol de alguma espécie repete aquela espécie 6,02 vezes 10 na 23 vezes. Por exemplo, se tivéssemos um mol de pessoas, quantas pessoas seriam? 6,02 vezes 10 na 23 pessoas. Se tivéssemos um mol de reais, 6,02 vezes 10 na 23 reais. E assim sucessivamente. Portanto, isso vale para átomos, moléculas, íons e o que tu quiser referir. Aqui, por exemplo, um mol de alguma coisa, a gente repete essa alguma coisa indexado pelo 6,02 vezes 10 na 23. Portanto, um mol de átomos são 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Um mol de moléculas, a mesma coisa. Um mol de elétrons, idem, 6,02 vezes 10 na 23. Já pediram em concurso uma seguinte questãozinha. Se a loteria pagasse um mol de reais, quantos reais seriam? 6,02 vezes 10 na 23 reais. Para 1.000 apostadores, quanto cada um ganharia? Ah, não sabe fazer a continha? Vem comigo aqui para o quadro. Ó, se eu pagasse um mol de reais, quantos reais seriam? 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. Divididos para 1.000 apostadores. Divididos para 1.000 apostadores. Quanto cada um ganharia? Ora, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo, 10 na 3. Portanto, a mesma continha seria 6,02 vezes 10 na 23 sobre 10 na 3. Mantém o algarismo, né? 6,02 vezes 10. E agora, como é que a gente trabalha com essas potências de mesma base? A base sobe e troca o sinal do expoente. Mantém a base e somam-se os valores. Portanto, 6 vezes 10 elevado na 20 reais para cada apostador. É dinheiro para dedéu. A gente estaria riquíssimo, muito rico. Esse valor, só para que tu tenhas uma ideia, nem existe de dinheiro no mundo todo, tá? Massa molar é a massa relacionada ao mol. Massas molares sempre têm a unidade não mais em unidade de massa atômica, mas sim em gramas. Aqui, por exemplo, ó, a massa do hidrogênio, a massa molar, é a massa justamente em gramas. É o mesmo valor da massa do átomo, porém, ao invés de eu utilizar UMA, unidade de massa atômica, eu utilizo o grama. Água, 18 UMA para uma molécula só, mas para um mol de água, que representam 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, a massa da água é o mesmo 18, porém com a unidade agora em gramas, 18 gramas. A massa molar, mais uma vez, ó, representa muitos átomos, representa muitas moléculas. Mol é um fator importante que a gente representa por este númerozinho que se multiplica por N vezes, 6,02 vezes 10 elevado a 23. O volume molar é muito importante também. É o volume ocupado por um mol de moléculas de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão.
para que se chegue neste valor, a temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pressão 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Para que se chegue no valor do volume molar de fato, 22,4, é necessário que se faça uma pequena continha. E essa continha a gente faz aqui agora para vocês. Essa continha depende da equação dos gases, famoso PV-nRT. Da onde sai esse tal 22,4? Ora, é o volume ocupado por um mol de qualquer gás nas condições normais. A pressão é 1. O volume, eu não sei, é a minha incógnita. O N é o número de mols. Se eu quero calcular o volume molar, é de 1 mol. A constante dos gases para estas unidades é 0,082. E a temperatura, sempre na escala Kelvin, a temperatura de 0 graus Celsius, a gente transforma em Kelvin, isso corresponde a 273. Ao fazer essa continha, ao efetuar matematicamente, daqui é que sai o famoso 22,4 litros. Esse valor, a maioria dos concursos utiliza como padrão. Sempre se trabalha com o volume molar na CNTP. Se não for na CNTP, se for em outra temperatura qualquer, 30 graus, 12, 27, a gente tem que usar a equação dos gases como auxílio para que a gente descubra quanto vale. Um exemplo dessa aplicação a gente faz através de um probleminha. Observe, cada litro de água do mar contém 390 miligramas de potássio. Logo, o número de átomos de potássio presentes em cada litro de água do mar é aproximadamente igual a. Ora, sempre se estabelece uma continha partindo de um mol da substância em questão. Portanto, 1 mol de potássio tem quanto em massa? A gente vai na tabela periódica olhar, 39 gramas. E se isso representa 1 mol de potássio, quantos potássios são? Correspondem a 6,02 vezes 10 na 23 átomos de potássio. Se em 1 litro de água do mar eu tenho 390 miligramas de potássio, para que eu estabeleça uma regrinha de 3, eu preciso ter as mesmas unidades. Portanto, não posso trabalhar com grama e miligrama, tem que ser na mesma unidade. Portanto, 390 miligramas são 0,39 gramas. Então, 39 está para 6 vezes 10 na 23, assim como 0,39 para x. Se tu observares direitinho, 0,39 é 100 vezes menor do que 39. Portanto, o número de átomos será 100 vezes menor do que 1 mol. 100 vezes menor do que 6,02 vezes 10 na 23. Logo, 6 vezes 10 na 21 átomos de potássio. Esta ferramenta do mol, do número de Avogadro, da massa atômica, da massa molecular, do volume molar é muito importante para que a gente possa aplicar a nossa próxima aula, que é de estequiometria propriamente dita. Te espero lá. Um abraço, tchau!